Vamos para o terceiro item das funções exponenciais. O nosso estudo agora é gráfico da função exponencial. Quando vai se tratar do gráfico da exponencial, nós temos uma condição para que exista uma função exponencial. Se eu tenho uma função a na x, a ideia é que o expoente é a variável, e esse a é um valor qualquer, um valor numérico qualquer, entre aspas. Por quê? A condição para que essa função exista é que o a seja maior que zero e diferente de 1. Eu não posso ter uma base negativa, eu não posso ter uma base zero, porque zero na x vai dar zero, daí eu teria uma função constante, e eu não posso ter uma base 1, porque 1 na x dá 1, também é uma função constante. Então, para que se configure uma função exponencial, a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Tá? Bem, vamos analisar alguns exemplos. O primeiro, aqui tem o enunciado, você vai fazer o esboço do gráfico, analisar domínio e imagem. Tá? Bem, observe aqui. Primeiro caso, f de x é igual a 2 na x. Na exponencial, você sempre joga valores numa tabela, menos 1, 0 e 1. Não importa qual seja a função que se apresenta aqui. Então, nós vamos ter aí, primeiro, vamos construir a tabela x, y, menos 1, 0, 1. Aí eu vou ter 2 na menos 1. 2 na menos 1 é 1 meio, ou 0,5. 2 na 0 é 1. E 2 na 1 é 2. Então, nós temos aqui uma sequência de pares ordenados. Vamos representar isso no gráfico. Nós temos aí eixo x, eixo y. Nós vamos ter o menos 1 por aqui. Aqui o 1. Aí a gente vai ter aqui no y o 1, o 2 e por aqui o 1 meio. Quando nós vamos marcar os pontos, nós vamos ter menos 1 com 1 meio, depois 0 com 1 e 1 com 2. Ponto aqui. Observe que esse gráfico, se nós continuarmos jogando valores menores que menos 1, por exemplo, menos 2 vai dar 2 na menos 2, que é 1/4. Menos 3, 1/8, e assim sucessivamente. Ele nunca vai chegar a ser 0. Então, este gráfico, ele tem um limite aqui, que é o limite do eixo x, porque nunca o y vai chegar a ser 0, e ele tem esse tipo de crescimento. Isso que a gente chama de crescimento exponencial, ou seja, ele começa com um crescimento menos acentuado e vai crescendo rapidamente a partir de valores. Porque se eu colocar 2, eu vou ter 4, 3, 8, quer dizer, ele vai tendo um crescimento muito acentuado. Essa é a ideia do crescimento exponencial. Bem, observem esse caso aqui. O domínio são os valores possíveis para x. Eu posso atribuir qualquer valor para x. Então, o domínio são os reais. A imagem, comentei antes, o limite desse gráfico é o eixo x, porque o y nunca chega a ser 0. Então, a imagem são os valores maiores do que 0. E aqui tem um detalhe que, se a gente analisar crescimento ou decrescimento da função, neste caso, se vocês observarem, quanto maior o valor de x, maior será o valor do y, ou seja, a função é crescente. Como é que você identifica se ela é crescente? Se a base, se o a for maior do que 1. Se o a for maior do que 1, a função vai ser crescente. Então, nesse caso, nós temos uma função
crescente. No exemplo B, nós temos uma base 1/2. Essa base 1/2 indica que a função vai ser decrescente, porque é uma base que está entre 0 e 1. Sempre que a base estiver entre 0 e 1, decrescente. Base maior do que 1, crescente. Bem, a forma para nós fazermos o gráfico, esboçarmos o gráfico, é a mesma que nós fizemos antes. xy menos 1, 0, 1. Aí vou ter 1/2 na menos 1. Inverte a base, fica 2. 1/2 na 0. 1/2 na 0 é 1. E 1/2 na 1. 1/2 na 1 é 1/2. Aí no gráfico, vamos estabelecer o gráfico aqui. Temos o menos 1, temos o 1, eixo x, eixo y. Aqui nós teremos o 1, o 2 e o meio. O meio, 1 e 2. Menos 1 com 2, para ordenado fica aqui. 0 com 1, ponto aí. 1 e 1 meio, ponto aqui. Tá? Esse tipo de gráfico nunca poderá dar uma reta. Gráfico de exponencial sempre tem um comportamento que ele é ou crescente dessa forma ou decrescente dessa maneira. E sempre na exponencial vai ter um limite horizontal, que o gráfico fica acima daquele valor. Nesse caso, este gráfico ele fica acima de 0 também, porque qualquer valor que nós jogarmos maior do que 1, 2, 3, 4, eu sempre vou ter 1 sobre um valor cada vez maior. Isso significa que nunca vai ser 0. Bem, aí observamos, domínio, na exponencial o domínio são sempre os reais, a imagem vai ser y pertence aos reais, tal que o y é maior do que 0, e nesse caso a função, como a base está entre 0 e 1, a função é decrescente. E o gráfico da função decrescente tem este comportamento aqui. Então, neste caso, função decrescente. Exemplo C. No exemplo C, nós vamos analisar quando eu tenho um valor somando a potência. Os dois exemplos anteriores não tinha nada somando, significava que é 0. Quando eu tenho um valor somando a potência, isso é que vai dar o limite horizontal. Como anteriormente nós não tínhamos nenhum valor somando, significa que nós tínhamos 0, somando 0, o limite era o eixo x. Nesse caso, como eu estou somando 1, o limite horizontal é o 1. Se eu estiver subtraindo qualquer valor, o limite horizontal é o valor que eu estou aí somando ou subtraindo. Bem, a mesma ideia. Vamos fazer a tabela, menos 1, 0, 1, x, y, 3 na menos 1 mais 1. Fica 1/3 mais 1. 1/3 mais 1 é 4/3. Faz o mínimo aí, né? 3 na 0 mais 1. 3 na 0 é 1. Mais 1, 2. 3 na 1 mais 1, que é 3 mais 1, 4. Quando nós vamos representar isso no gráfico, vamos ter aí eixo horizontal, x, vertical, y. Teremos aí menos 1, 1. 4/3 é 1,3. Então ele fica acima do 1. Nós teremos o 1, o 2, o
3 e o 4. 4, 3, 2, 1. E 4 terços fica um pouco acima do 1. Bem, menos 1 com 4 terços. Ponto aqui. 0 com 2. Ponto aqui. 1 com 4. Ponto aqui. Observe, e aí tem que ter muito claro, quando nós temos um valor somado, significa que o gráfico se desloca aquele valor acima do eixo horizontal. Esse gráfico se desloca uma unidade acima, então o nosso limite horizontal vai ser o 1. Ou seja, o gráfico vai ficar todo ele acima do 1. Tá? Se você tivesse menos 1, o gráfico se deslocaria uma unidade abaixo e ficaria acima do menos 1. Bem, aí fica fácil para você identificar domínio e imagem. Domínio sempre reais, né? A imagem, como eu tenho uma soma aqui, estou somando 1, o y pertence aos reais e esse y fica maior do que 1. E neste caso, a função é crescente porque a base é 3, que é um valor maior do que 1.